Oi, pessoal, tudo bem por aí? O podcast dessa semana é sobre Feng Shui, ou Feng Shui, como se fala corretamente, mas todo mundo conhece mais como Feng Shui. Feng Shui sistêmico tem tudo a ver com constelação. Ele coloca a sua casa dentro de uma estrutura onde você consegue alinhar e se reposicionar junto com a energia da sua casa. É incrível, né? Nesse momento, nada mais adequado do que a gente ter uma casa, ter um espaço nosso e identificar qual é a área da vida que está bloqueada. Quer saber mais um pouco? Fica comigo. A Sandra vai contar tudo sobre Feng Shui sistêmico. Oi, pessoal. Como eu falei, hoje a gente tem um assunto super importante aqui. Quem está comigo é a Sandra Marlise. Ela é especialista em Feng Shui. É Feng Shui o nome, como eu já falei na introdução, mas todo mundo usa o Feng Shui, que é mais fácil, né? E a gente vai falar sobre o Feng Shui sistêmico. Ai, sistêmico de novo? Sim, sistêmico de novo, porque nós estamos inseridos dentro do mundo, dentro da casa, dentro do trabalho, né? E nada como um especialista para falar sobre isso. Sandra, muito obrigado por ter vindo, por ter aceito o meu convite. Seja bem-vinda. Muito obrigada, Cíntia. Eu que agradeço muito a oportunidade de estar aqui contigo nesse teu podcast. Estaria muito feliz em estar pessoalmente ali, Pois né, no teu pois espaço é. incrível, mas em algum momento vamos estar lá A pessoalmente gente naquele já teu se espaço conheceu há podcast. algum tempo, né? Há algum tempo mesmo. Acho que nem, não sei se estava naquela época daquela transição que nós passamos, mas já faz um tempão. Eu estou um tempão para chamar essa moça aqui para conversar sobre isso, e só agora é que isso aconteceu. Então, me explica para esse povo que vai te ouvir o que é Feng Shui sistêmico. Então, Feng Shui sistêmico. Assim, eu vou falar um pouquinho do que é Feng Shui e como que a gente como que a gente linka com o Feng Shui sistêmico, tá? O Feng Shui é uma arte, uma ciência, uma filosofia milenar chinesa que ela observa os ambientes e que ela busca o melhor lugar para o ser humano viver, aquele lugar seguro onde ele vai se sentir livre para interagir, para ser feliz, para ficar com a família. E a gente traz o sistêmico, a gente une essa filosofia, essa ciência, do Feng Shui, que existem inúmeras escolas, junto com o conhecimento, junto com esse olhar da constelação, aproveitando o que cada uma tem de melhor. Por quê? Porque os ambientes, eles estão ali para nos moldar e para nos mostrar o que está acontecendo na nossa vida. Porque através da leitura desse lugar, da leitura do ambiente, de onde você escolhe sentar, de onde você dorme, como é que você coloca o teu mobiliário, como que você organiza as coisas, vai se revelando. Muita coisa que está oculto ali nesse teu espaço e vai facilitar para quando a gente for mapear os ambientes através do Feng Shui, vai trazer clareza, em qual área da vida a gente precisa olhar melhor. Então, o ambiente. É assim, as pessoas às vezes já chegaram a me perguntar, porque eu também tenho curso de Feng Shui, eu não tenho tempo de fazer, né, de fazer essas aplicações, nem os atendimentos. Isso não significa que eu não utilize ele no meu dia a dia, na minha casa, no meu office, em tudo quanto é lugar. O Feng Shui, ele é uma filosofia mesmo, vamos colocar que ele é uma arte, onde é visto todos os aspectos de fluidez dentro de uma casa. Então, às vezes a gente coloca um sofá que está no lugar errado, coloca um espelho que não vai funcionar bem, e a gente não entende porque alguma coisa ficou bloqueada. Isso não tem nada a ver com magia, tem a ver com o equilíbrio da energia dentro de casa, e isso é muito legal. Quem usa não deixa de utilizar jamais, né? E o que eu acho incrível é a gente unir a constelação, né? Eu como consteladora, unir a constelação e a visão sistêmica dentro dessa arte milenar, né? Desse estudo.
que eu acho incrível. Você identificar, de repente, que alguma área da vida, da sua vida, ela está em desequilíbrio, ou você sente que precisa ser trabalhado, e quando a sua casa também mostra a mesma coisa, né? A gente estava conversando um pouquinho antes, né? Fala aí das suas experiências sobre esse aspecto, né? Como é que fica isso? Isso. Então, eu tenho uma visão muito profunda dos ambientes, primeiro porque eu sou arquiteta, então eu projeto, e para projetar eu tenho que ter essa percepção e essa observação. Mas eu não sigo técnica somente. Principalmente, eu sigo o que eu achava que era mais a minha intuição. Eu sentia a importância do que esses ambientes iam trazendo para a história das pessoas, para a vida das pessoas, porque a casa, o nosso ambiente, ele é um lugar depósito, dá para dizer, um armazém, Uhum. todos os objetos que dão forma, que deram forma à nossa história e que a gente vai repetindo os padrões, o que era a nossa casa da infância, a gente busca aquele aconchego, algum elemento para esse lugar. E eu dou cursos de Feng Shui e também consultorias. E nas consultorias eu consigo perceber muitas informações através dos ambientes. Alguns casos em que as pessoas querem ou reclamam, quando a gente começa a falar sobre os ambientes, que elas não estão tendo um bom relacionamento, por exemplo, que elas se sentem sozinhas, e aí você entra no quarto e percebe algumas mensagens. Ou a falta daqueles apoios que a gente chama, que são as mesas de cabeceira, ou a forma que elas estruturam, ou que elas colocam sua cama, como elas dormem. Mas uma curiosidade que até eu estava conversando com a Cíntia é de uma consultoria que eu estou fazendo recentemente. E aí a dona da casa enviou, que eu faço muito online, o vídeo, mostrou o terreno, foi mostrando a casa, e ela abriu um portãozinho lá no fundo, esquecido no canto do terreno. Quando ela abriu aquele portão, se abriu um espaço de lazer que só tinha uma piscina lá solitária, mais nada, e umas árvores. O restante da área do pouco espaço de lazer estava no outro lado do terreno. E aí, quando a gente vai olhando, todos esses aspectos a gente já vai lendo. Eu vou olhando os vídeos, ou eu vou nas casas e já vou lendo muitas informações. Esse aspecto me chamou muita atenção, porque era um muro enorme, e de repente o espaço onde era o lazer, onde seria aquele espaço de convívio, aquele espaço social dela, estava lá. E Só aí, uma piscina né, vazia, né? espaço lá vazio, solitário. E então a gente começa a fazer aquela conversa para entender, né? E aí eu perguntei para ela como é que era a vida, a relação com amigos, a relação social dela. Aí ela, claro, a casa já estava falando que ela não conseguia convidar pessoas para ir na casa dela, que ela não tinha uma vida, amigos, ela não conseguia fazer amigos, mas a casa dela já estava fechada. Outra situação era a porta de entrada da casa dela. Ela entrava lá por trás, ela entrava na casa dela, fazia a volta e entrava lá atrás. Daí eu disse, por que você não entra pela tua sala de estar, não abre a tua sala de estar para receber as pessoas, para que as pessoas venham? E aí ela foi tentar abrir a porta estava emperrada, a chave quase não abria, tudo na casa dela estava mostrando que ela tem algo para olhar nisso. Qual é a dificuldade dela em se abrir para as pessoas, se abrir para a vida, se abrir para alguma situação? É claro que uma constelação abriria muito mais, pode ser algo muito mais profundo, mas a casa já começa a mostrar. Falar. Exatamente, porque é claro que as pessoas podem falar, aliás, as pessoas gostam muito de ter tudo pronto, né? É aquele hábito que a gente tem de ir na farmácia comprar um remédio para dor sem saber por que está com dor, né? Nós temos esse hábito. Então a gente quer que tudo seja muito rápido e que alguém venha e conserte para a gente. Claro que nada é assim, né? Na constelação, a pessoa precisa estar ali, a pessoa precisa querer estar ali, a pessoa precisa olhar a vida dela, ter vontade de se reposicionar, porque senão vai ficar uma coisa ao Deus dará. Atua algumas coisas, mas não completamente. E no Feng Shui é a mesma coisa, não é porque você organizou sua casa, né, que toda a sua vida vai fluir. Não, existem indicações
que vão mostrar para você, ou para o profissional, no caso você, né, o que é que não está de acordo ali, por que que existe um bloqueio e um problema. A gente até ajuda e reorganiza aquele cômodo, aquela área da vida, né? E a pessoa, se for fazer uma constelação, melhor ainda, né? Porque vai unir o útil ao agradável, quer dizer, conserta a casa e se conserta, né? Vai ser mais ou menos por aí. E o que mais Isso. que a gente consegue ver nessa leitura sistêmica do Feng Shui? Assim, eu até quando eu faço os relatórios das minhas consultorias, às vezes eu penso, nossa, será que a pessoa vai se aprofundar tanto? Porque eu envio um relatório, páginas e páginas e páginas, de todas as minhas percepções, não só, você vira teu sofá, que ele está numa posição que não é muito interessante, vira o sofá. Mas não adianta eu dizer vira sofá. Ela não vai, talvez, perceber por que é que ela colocou o sofá dela exatamente de costas para a porta. Se ela Sim, for mais a fundo, ela vai se dar conta que aquele sofá está de costas para a porta porque ela está fechada para o mundo, porque ela, de alguma forma, tem dificuldade em se comunicar, porque ela se sente, talvez, invadida com as pessoas chegando, então ela tem que olhar para isso, claro. mexer o sofá, e aí esse sofá E talvez fique ali. continuar a se olhar, né? Para se Isso, curar, né? se curar. Senão, daqui a pouco, ela mexe a sala de novo, coloca o sofá lá no lugar, porque ela se sentia melhor lá, porque aquela situação estava refletindo alguma coisa que ela não tinha curado ainda. Ou aí E aí, então deixa o sofá no lugar certo que você sugere e bloqueia de outra maneira, põe uma porta, né, uma planta na porta de entrada, alguma coisa que não vai funcionar também, porque existem também, eh, vários aspectos de cura no Feng Shui, né? A gente consegue muito, colar plantas, espelhos, né, uma série de outras coisas. Então não isso. adianta nada a gente se colocar e fazer aquilo, o script, né? Tem gente que gosta da bula, né? Deixa eu ver o que é que eu vou fazer aqui. Então tem que virar à direita, virar à esquerda, isso vai funcionar, eu não preciso refletir sobre nada, né? E não é por aí. Não, Diz uma tem coisa, muita... Oi. os aspectos de saúde, como é que ficam? Também, é assim, quando a gente aplica o baguá, por exemplo, ou olha para casa, cada um desses guás, ele também fala de um órgão do corpo, de alguma parte do corpo. E se a gente tem alguma dessas áreas que está em desequilíbrio, a gente também está desequilibrando a nossa saúde. Porque a gente fala na energia chi, que é a energia que vai entrar na casa, vai alimentar a casa, ela precisa fluir na nossa casa da mesma forma que ela flui no nosso ambiente. E aí a gente observa para a casa quais são os aspectos que a casa está mostrando, até com patologias que vão se refletir na nossa saúde. Quando eu tenho mofo, por exemplo, na minha casa, mas um mofo assim, aquele mofo insistente, aquele mofo que não justifica, ele também está mostrando algum aspecto, ele não traz saúde, ele está mostrando um aspecto que a pessoa está com algum sentimento de mágoa, de rejeição, alguma angústia, e aí Toda ela a área precisa. respiratória, né? Está com dificuldade de Isso. deixar fluir. A gente fala muito nos 5 elementos, né, no Feng Shui, tu sabe, e o elemento água é um dos elementos que as patologias são mais marcantes ali, que eles falam nas nossas emoções profundas. E aí a gente começa a observar as patologias que tem ali, e elas estão só refletindo o que talvez não esteja acontecendo com a gente. Um vazamento que surge do lado, ou que ele começa, ele vem mostrar também das nossas emoções, né, bem profundas. Às vezes, quando a gente está numa pré-depressão, já está meio murchinho, aí começa a vir, aparecer alguma goteira, aquela torneira começa a pingar, ela às vezes está ali até para te mostrar que está na hora de cuidar dessa tua energia vital que está indo embora. Através desse vazamento também ela está te mostrando que você precisa olhar para isso e sanar alguma coisa que está acontecendo, porque a tua casa ela fica doente às vezes por você. Como se fala na constelação que às vezes
eu não sou especialista, tá? Mas algumas coisinhas que o filho às vezes adoece pela mãe, ou coisa assim. O A animal casa da pelos desenvolvimento. donos, né? O animal pelos donos, claro que sim. Manual pelos donos, a casa também, ela adoece por nós. Mas você sabe que você está falando sobre isso e é impressionante. Eu utilizo bastante a numerologia para ter uma visão mais ou menos sistêmica daquilo que a pessoa, como ela está fora do lugar, tudo. E eu utilizo os números tanto nos carros como nas casas. É impressionante como as casas de número 9 com pessoas que precisam trabalhar essa energia, dão muito problema de infiltração. Mais do que uma casa, de repente, de número 4, né, que vai dar mais problema de estrutura, sabe, de fundação. É muito interessante isso. Se a gente for fazer, e tudo isso é o que eu falo, é a visão sistêmica, porque você consegue olhar de uma outra maneira. Não existe só a casa, né? Agora a casa está integrada às energias, porque número é energia, o jardim é energia, a terra é energia, e as pessoas que vivem dentro da casa também são energias. Quer dizer, tudo fica circulando de uma maneira para dar mesmo a informação sobre o equilíbrio ou desequilíbrio do conjunto, não é algo separado, né? É do conjunto. E é muito interessante isso, porque o Feng Shui tem, inclusive, esses aspectos, né, da porta do banheiro, as pessoas não entendem bem, é engraçado isso. Onde eu vou, às vezes eu entro na casa do meu filho e eu já vou no banheiro, né, olho a tampa da privada, eu fecho a tampa, porque a gente se habitua tanto a fazer isso dentro de casa que a gente faz isso na casa dos outros, né? Às vezes nem é para fazer. Mas as pessoas não percebem o que é, né? Fala um pouquinho dessa coisa do banheiro, né? Porque eu acho tão incrível, é tão óbvio, e as pessoas ainda resistem um pouquinho, né? A perceber. Sim, essa energia ali, e essa da tampa do banheiro, ela é muito, assim, muito doido, né? Porque tem gente que acha assim, nossa, mas que bobagem, o que que vai mudar minha vida se eu deixar a tampa fechada ou não? Já começa por, né, se ela estiver aberta, tu tá mexendo lá, os germes, as coisas vão subir, É, vão pro ar, enfim, na questão da saúde. Mas o banheiro, ele é um lugar que fala muito sobre a saúde geral da casa. é, Como assim? A energia Xi, ela entra na casa, ela circula e depois o banheiro é aquele lugar que ela vai esgotar, que ela vai mandar embora a energia para que se renove. E aí o banheiro precisa estar saudável. E um banheiro saudável é aquele banheiro que não tem mofo, que não tem vazamento, que não tem entupimento, de preferência que ele tenha janela, iluminação, uma ventilação, que a gente possa colocar plantas. E aí, quando começa a ter algumas coisas como entupimento, que é um sinal de doença da casa, e que também fala sobre as nossas emoções presas, aquilo que a gente é, segura, aquela situação que eu não resolvo, e aí começa a trancar os canos de esgoto. É, então, o banheiro é aquele lugar onde muitas coisas falam. claro. Porque, na verdade, é o lugar óbvio de eliminação. Onde é que você toma banho? No banheiro. Onde é que você lava a mão? No banheiro. Onde é que você faz todas as suas necessidades? No banheiro. Onde é que você tem que eliminar essas necessidades? No banheiro e na descarga. Sim, Então, né, onde é que você toma banho? No banheiro. Então, é óbvio que o banheiro tem uma função importantíssima dentro da casa, mesmo de reequilibrar e reenergizar todo o seu conteúdo. Não é só da casa, é o seu também. Manter algumas regras, como você falou, arejado, iluminação, uma planta, né, o tampo fechado, né, você porta evita fechada. que a energia escoe, né, a Isso. sua energia boa que vai pelo ralo. A gente não fala assim, ah, foi tudo pelo ralo? O banheiro né, é o vilão da história, vai tudo pelo ralo mesmo, né? Tem que fazer essa avaliação. E eu lembro que o meu noivo, ele deixava a tampa aberta, e falei, olha, eu não quero ser chata, mas aqui a tampa tem que ficar fechada. Então, tem que ficar fechada. Aprendeu a fazer, né? Não sei nem se entendeu por quê, mas tem que aprender Sim, a fazer, né? E são coisinhas simples, né? É como você sim. tomar banho todo dia. Toma banho todo dia, né? Porque se manter o seu corpo em equilíbrio, né? Fecha a tampa do banheiro, da privada, né? Sempre que você entrar, mantenha ela fechada, porque também reequilibra. Eu acho que é assim.
E me fala uma coisa, as pessoas estranham muito quando você fala em Feng Shui sistêmico, ou ainda não, ou já não? Olha só, eu trabalho também, sou especialista em neuroarquitetura. Aí eu vivo em dois mundos, eu posso dizer. Num mundo bastante científico, mas que hoje em dia sinto, inclusive quando eu vou muito congresso, e muita coisa, eu vejo que as coisas estão se aproximando muito. Já não existe mais tanto, porque o Feng Shui também ele vem daquele o princípio dele veio do confucionismo e do taoísmo, né? Confúcio trouxe aquele lado lógico, até para o Feng Shui clássico, onde é matemático, onde é rígido, o taoísmo trouxe essa coisa mais do sentir, então, mas sempre muito separada. Sempre os dois lados do cérebro, cada lado andando de um jeito. Mas eu tenho a sensação, eu tenho visto muito que as pessoas estão indo para esse lado misturando as coisas, porque elas estão precisando. Então, quando eu começo a falar, no início era muito estranhamento. Hoje eu vejo como talvez um encantamento, ou uma necessidade, acho que essa é a palavra, as pessoas estão precisando, porque elas estão tão afastadas. Inclusive, eu fui numa palestra que era sobre inteligência artificial, e ela trouxe a relação com a inteligência emocional e espiritual. Claro. Se foi tão bacana, porque ela foi trazendo nesse aspecto, então, ainda muita gente só quer a pílula mágica, que eu diga, tu coloca a cor-de-rosa aqui, coloca o sofá aqui, vira lá, só isso. Mas aí a gente precisa também mostrar que não adianta, não é que não adianta, não assim, não é não adianta, sempre vai ter, né, um É benefício, sempre melhor do que nada, claro. exatamente. Mas, como assim? Eu vi um exercício uma vez, alguém falando sobre um exercício. Existe uma casa onde aquele lugar principal do nosso ambiente é a entrada, como chega, né? Então, uma das casas, a entrada da casa era meio descascada, tinha cactos que passa aquele aspecto do machucar, do afastar. A piscina estava toda suja, com aquela água turva, e a outra casa era toda pintada, flores coloridas, folhas arredondadas que representam a circulação da energia, que representam o nosso útero também, alguma coisa mais acolhedora, uma piscina com uma água límpida. E aí eles fizeram o teste, teórico, assim. Tiraram a família de uma casa e trocaram da casa A para a casa B, para ver o que acontecia, né? É claro que as pessoas, como a gente é muito influenciado pelo ambiente, num primeiro momento, a família A, que estava naquela casa toda com a piscina suja, foi para a casa B, ela melhorou a sua energia porque ela entrou num ambiente que ela Claro. precisava, que ela melhorou. E o contrário é a mesma coisa. A família que estava naquela casa com a piscina bem limpinha e tal, mudou, ela baixou sua vibração num primeiro momento, mas ela já conhecia, ela já sabia que ela poderia mexer nisso ali e melhorar sua vibração, porque a gente fala muito no Feng Shui também do que a gente emite para os nossos espaços, que são as nossas vibrações. Se eu emano uma vibração baixa, as minhas paredes vão ficar impregnadas dessa vibração baixa e ela vai me devolver todo dia. Eu saio, eu entro em casa, aquela casa que me deixa cansada, desmotivada, eu alimentei ela antes. E o contrário, é a mesma forma, se eu alimento a minha casa de uma vibração mais alta, ela vai me devolver quando eu preciso. E aí esse exercício é bacana, né, das famílias. Aí quem já está preparado a elevar a sua vibração, vai mudar. Entende, e O compreende, outro sim, é claro. não vai, o outro não vai cair do jeito que ele estava, porque ele experimentou uma coisa, uma outra vibração, mas ele precisa entender para que ele Claro, o suba, que né? é que Então é contribuiu para que tudo isso modificasse, né? É assim mesmo, isso. é interessante isso. Eu vejo nesse momento as pessoas tentando mesmo, é, eu sempre brinco com o pessoal que faz grupo comigo, as constelações, eu sempre brinco que nós temos o nosso cérebro dividido porque nós nos dividimos. Então, não é o inverso, né? A gente tem mania de ver tudo inversamente.
ele está dividido entre masculino e feminino, e tem uma fenda mesmo no meio, porque nós vemos as coisas assim por milênios, está registradinho no nosso DNA, na nossa memória celular. A partir do momento em que eu comecei a integrar, eu acho que em 1000 anos, mais ou menos, ou um pouco mais, a gente vai ter um cérebro integrado, né? Onde o racional funciona em equilíbrio com o intuitivo. Eu sei que isso parece meio ilógico, né? Ou meio fantasioso, mas é assim que eu vejo. Seria o ideal também. Não é? A gente tem que imaginar que a gente está caminhando por algo melhor do que o que a gente vive hoje. Nós Exato. vivemos ainda em um mundo completamente dividido, né? Onde as pessoas ainda brigam, né? Se você é muito intuitivo, as pessoas acham que você vive num mundo de ilusão. Se você é muito racional, as pessoas acham que você está completamente fora da realidade, porque quer dizer, ninguém entende que a gente precisa reunir os nossos aspectos. Eu tenho uma mente para, inclusive, dar voz e explicar melhor as minhas intuições, né? E eu tenho minha intuição para deixar a minha mente racional mais conectada com coisas mais incríveis. O processo criativo todo, né? Ele vem mesmo dessa reunião, né? Dos aspectos. E eu pergunto porque eu acho que é um momento muito especial esse que a gente está vivendo, onde a própria ciência vai tentar se reunir agora com alguns aspectos, né? Espirituais ou espiritualistas, ou o nome que se queira dar, porque a gente sempre teve muito separado e afastado disso, essa é a verdade. A gente colocou isso em rooms diferentes, né? Inclusive o Feng Shui mostra uma área, né, específica de tudo, mas o centro, né, do Bagua é o centro de força, é ali É que o está, centro que né? distribui e Exato, organiza o resto. exatamente. Exatamente. Eu vou deixar aqui, inclusive, quando a gente vai falando, o desenho do Baguá, para quem ainda não conhece, eu acho que todo mundo conhece, mas vai saber. E eu vou deixar também o telefone e o contato da Marlise, da Sandra Marlise, porque ela atende online, então não importa, graças a Deus, graças a essa nova era que a gente vive, não importa onde a gente está. Esse é o prenúncio de que as fronteiras vão terminar em algum momento do futuro, né? A gente não sabe se é logo, depende do ser humano, mas é essa a intenção, a gente romper fronteiras. E a internet, ela rompe fronteiras, né? Então, a gente consegue atender, eu estou aqui entrevistando ela, e ela está lá no Brasil e eu estou aqui nos Estados Unidos. Não é uma maravilha isso? Então, Maravilha. eu vou deixar aqui todas as informaçõezinhas dela debaixo do vídeo, para quem quiser entrar em contato com ela e fazer a sua consulta de Feng Shui sistêmico, que eu acho que é uma maravilha. Se tem alguma. Hoje aqui nos Estados Unidos é o Dia das Bruxas, né? Eu sei que no Brasil isso não pega muito. Aqui, na verdade, o pessoal usa mais para. É como se fosse o nosso carnaval daí. O pessoal sai todo fantasiado, tudo, né? Então, você teria Mas amanhã acho que é Dia dos Mortos, não é isso, no Brasil? Amanhã, acho que é dia de Todos os Santos que Antes e chamam, e depois, aí depois da manhã que é tem feriado. Eu nem finados, tinha me... né? É finados, é feriado aí. Isso. Quer dizer, está tudo junto, Uhum. né? Mesmo as próprias religiões uniram tudo isso daí, essa celebração pagã, e ficou tudo junto. Bruxas, os santos, os mortos, né? Não importa, está tudo juntinho. Dá uma mensagem, manda uma mensagem para o pessoal que para despertar e fazer essa reunião, né, da Feng Shui com a visão sistêmica, nessa trilogia desses dias aí, então, de renascimento, né, de visão nova, de olhar as coisas diferente. O que é que você diria para as pessoas? Ai, que bacana, né? Então, até hoje eu acabei fazendo um post sobre o Halloween e o Feng Shui, né? Ah, é? É, Interessante. falando sobre como a gente decora a casa, né? As cores, o laranja, o que a gente traz da decoração, que talvez seja uma mensagem, porque a gente fala muito também no Feng Shui sistêmico, sobre a simbologia de tudo que você traz para a tua casa. E quando a É, gente faz uma decoração de Halloween, a gente está trazendo, às vezes, algumas coisas mais macabras, talvez, sim. mas que não precisa levar a sério, né? Porque é uma coisa Não, temporária, é, tranquilo, né? Então é bem legal. E a gente tem também ali no Halloween aquelas cores dos 5 elementos que a gente usa muito. Laranja, que representa o elemento fogo,
que é muito bom ter no nosso ambiente, porque ele fala muito sobre a comunicação, sobre esse nosso lado de expressão. No Feng Shui a gente traz também o preto, que é o elemento água, que aí traz as nossas emoções. Então é legal usar essas decorações até para te equilibrar. Então usar O o preto, púrpura, o né? laranja. É, Oi? o púrpura, o roxo, o violeta também, a outra é Também, a cor, também é né? outro dos elementos que a gente pode colocar, que ele representa muito o nosso, no guarda prosperidade, ele é maravilhoso, E é o então a que gente exatamente é. ele é assim, ele representa esse fluxo, ele representa a nobreza, então é bem legal usar tudo isso, né? E animais também têm simbologias bonitas, e alguns animais do Halloween também são legais, como corujas, morcegos, corvos, são uma coisa bacana no Feng Shui. Então, uma Eu acho decoração que assim, todos eles remontam ao renascimento mesmo, né? À renovação, isso, né? renovação. Então, Você é bacana. se não tiver essa coisa fechada de que a morte é o fim definitivo, você consegue olhar como uma renovação, como algo que pode ser modificado. E isso é bom em todos os aspectos, né? Porque, na verdade, tudo é movimento, né? O universo, a luz, né? Os rios, os mares, né? A gente, né? Nasce, né? Envelhece, quer dizer, tem movimento em tudo. Isso é muito legal. E Sandra, é esse o que desafio do Feng prazer. Shui. Porque se a gente parar, não tiver o movimento, aí a gente Que horror. acaba, aí é o fim. Estagnação, né? Estagnação. Estagnação, É. exatamente. Foi um prazer falar com você, esse bate-papo gostoso sobre isso tudo. Adoro, né? É claro. E gostei muito mesmo. Obrigada por ter participado. Eu vou deixar você aqui. Um beijo grande para vocês também. Um beijo enorme. Espero que vocês tenham curtido. E as nossas informações vão estar aqui no vídeo para vocês. Beijo e bom Halloween para todo mundo. Beijo. Obrigada.